Pode Protagonizar de hoje num tema que eu falo muito para quem me acompanha no meu perfil particular, que é a saúde. E não tem como você ser protagonista da sua vida se você não cuida da sua saúde. Afinal, você vai trabalhar para realizar seus sonhos e todas as coisas que você quer conquistar, e sem a saúde você não vai fazer absolutamente nada. E a gente vai conversar aqui com o Júnior Lucato, da Lucato, que é uma empresa familiar com mais de 60 anos, e ele é diretor comercial, e não só dela, também é vice-presidente do grupo de vegetais saudáveis. Ou seja, um papo para você prestar muita atenção quando você vai fazer a sua compra no mercado, se você vai olhar o preço, se você sabe de onde estão vindo esses produtos, essas frutas, essas verduras, esses legumes que você consome e que às vezes você acha que está sendo saudável e na verdade, às vezes não, né, Júnior? Exatamente isso. Bom, obrigado pelo convite, por esse bate-papo, e a gente vai tentar falar um pouquinho aqui dessa questão que você falou que realmente é tão importante. Você se alimentar, a gente não está falando nada mais do que o seguinte: você tem que consumir a saúde. Tá Exato. ali. Então, ali, onde está a saúde? Está naquele produto. E o que é aquele produto? De onde veio aquele produto? Como que ele chegou até a sua mesa, né? Você pode dar para sua família. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho disso, da nossa empresa, do nosso grupo e da nossa associação também. A gente vai bater esse papo aí. E a gente aqui nos bastidores já sabendo um monte de coisa para compartilhar com vocês. Super legal. Super bacana. Pode falar aí, Ronaldo, que deu uma machadada sua. Acho que a parte mais legal aqui, que a gente vai falar, é que apesar dele vir de uma família já há 60 anos fazendo isso, etc., ele percebeu que ele podia fazer um pouco mais, ele podia ser mais protagonista e além daquilo que a empresa fazia super bem, que é juntar pessoas, empresas, com o mesmo propósito que é o servir saudável, né? O tornar o saudável de fato um hábito familiar. Quanto mais descasca, melhor, né? E quanto menos desembala, né? Exatamente. Melhor. Então, se você está na Lucato, quer dizer, você nasceu praticamente, que a Lucato é uma empresa de frutas cítricas. Vamos contar um pouquinho a história para até chegar nos vegetais. A minha história de vida, assim, eu vou resumir bem. Eu saí de uma coisa que não tinha nada a ver com laranja, fui para outra. Meu pai sempre trabalhou com frutas cítricas, né? Desde a família dele, dos tios dele. Uhum. Ele veio para São Paulo para trabalhar, trabalhou aqui quase 18 anos. E aí chegou um dia que ele falou assim: cansei, porque era ele que comprava no interior e era ele que vinha vender em São Paulo. Uhum. Então ele falou: cansei, eu quero ir embora. E nós éramos todos pequenos, eu e meus irmãos, fomos para Limeira, que é hoje a nossa sede, né? Uhum. E lá ele tinha posto de gasolina e ele começou a trabalhar com posto de gasolina. Eu, com 9 anos, já não parava, eu queria fazer alguma coisa e eu comecei a trabalhar com ele. E não é mentira, com 9 anos, tenho testemunha disso, que eu já era o funcionário padrão do posto dele, tá? Legal. E a gente e eu trabalhava e tal. E aí a gente foi indo dos 9 aos 17 anos para 18. Eu fiquei ajudando ele no posto de gasolina, sempre aumentando responsabilidade. Então eu costumo falar assim, o pessoal às vezes até comenta comigo: ah, você lembra aquela época de clube, aquela época de baladinha? Eu não tinha isso, eu tinha que acordar, dormir cedo e acordar cedo. E aí, com 18 anos, eu percebi a possibilidade, falei: poxa, quero ir para São Paulo. Eu tinha um sonho de vir para São Paulo, né, de voltar, na verdade, para São Paulo. Vim para fazer faculdade. E, em paralelo a isso, meu pai falou: olha, o negócio da família tá lá, tá parado. Se você quiser dar continuidade, a gente acelera isso aqui. Eu já estou cansado de posto de gasolina agora e a gente pode tocar esse negócio. Eu falei: topo o desafio. Vim pra cá, trabalho na CEAGESP desde 1995, já são aí 28 anos. Uau. Todos os dias acordando antes das 5, tá? Uhum. E estando lá sempre, cuidando dessa parte comercial. Mas é por paixão, né? E quando a gente faz por paixão, a coisa vai passando. E já são 28 anos e a gente nem vê. Essa é mais ou menos a história que tem duas questões legais aqui. Quer dizer, primeiro, nós somos muito vítima dos nossos heróis, tá certo? Sim. Vítimas não, somos consequência dos nossos heróis. Você tem um exemplo tremendo em casa de um pai empreendedor que foi à luta e te ensinou de uma forma, por meio do exemplo, né, exemplar, que te fez ser, como é que você falou, do funcionário padrão, né? Funcionário padrão do posto de gasolina. Então, eu vou te contar um caso aqui rapidinho. Fala. Uma vez nós viemos numa feira que tinha de posto de gasolina, tinha no Anhembi, até eu não vou lembrar nenhum nome agora, porque faz muito tempo. E você tinha lá algumas coisas para ganhar prêmio, você tinha que abastecer como se fosse um tanque de carro mesmo, e você tinha que colocar o valor certinho.
E eu fui lá e ganhei. E tinha gente grande lá que não conseguia sentar. E eu fui lá e ganhei o prêmio. Aí eu falei assim, agora eu mereço um aumento, né? Daí ele brincou e tal, mas vamos lá. Mas realmente, o exemplo vem de casa, sim. Meu pai sempre foi empreendedor, sempre foi inquieto também. E assim, sempre foi muito rígido com nós, mas ele ensinou muita coisa pra gente. Então, eu falo que E nem realmente precisou, o porque exemplo... normalmente a família, não que força, né? Mas fala assim, a Não, família de dentista, lá você vai ter um exato. consultório. Foi uma coisa muito natural, porque você Foi. já cresceu ali, já Foi. sabia que era isso que você ia fazer. Eu sempre quis trabalhar com o público, com a parte comercial. Então, assim, no posto de gasolina eu lidava diretamente com o público, né? Que a gente falava com as pessoas. Uhum. E também agora eu tenho que lidar com o público, né? Com os nossos clientes todos os dias. Mas isso para mim é prazeroso, né? Eu falei das duas coisas, sendo a primeira, né, de termos nossos exemplo, heróis, sim. nossos exemplos, nossa referência. Claro. E o segundo que é, cara, que bom que você encontrou a tua vocação, tua verdadeira paixão, né? Exato. Essa é uma vantagem na vida que, assim, putz, muita gente morre sem ter. Sem Fala, fazer puxa o que vida, gosta, né? cara, eu faço aquilo que eu amo, que eu gosto Exato. mesmo. Que aí nem se torna trabalho, é uma recompensa, Exato. né? É difícil de explicar. E que você, durante o tempo que você está trabalhando, você não está se preocupando assim, olha, puxa, hoje está difícil. Então você já está preocupado em fazer coisas novas para melhorar aquilo que você vem trabalhando. Então esse é o ponto que eu vejo todo dia. Eu falo, poxa, onde eu posso melhorar E tem aqui? desafios, né? Todos os Claro. dias. Mas é um desafio gostoso, né? Porque você encara isso com mais, né? Não sei, Naturalidade, mais amor, mais naturalidade paixão. quando você está fazendo o que Eu gosta. acho que quando faz o que gosta de verdade, quando tem esse amor, no fundo você não toca o dia a dia, você projeta o futuro. Exatamente, é Porque isso o dia a dia você tem. Então a paixão faz, putz, como será com tal projeto, com tal coisa, com tal modernidade, enfim, com essas novas iniciativas, né? É uma coisa que meio que natural que se retroalimenta, né? Exato. E aí você busca o desafio, né? Nós costumamos falar que no nosso setor, a nossa empresa é a céu aberto. Então, todos os dias nós temos Legal. novidades. Quando você espera muita chuva, não vem. Quando você espera pouca chuva, vem muita. Quando você espera frio, tá calor. E aí vai. E é um desafio constante, porque o produto ele tem que chegar na mesa do consumidor num padrão. É a sua marca que está ali, então ele compra a marca Lucato no ponto de venda e ele quer aquele mesmo produto todos os dias do ano, mas a gente sabe que não existe aquele produto todos os dias do ano. Nós temos período de safra, períodos de entre safra, que significa o quê? É uma época que tem menos quantidade e é uma época que o produto não está 100%, tanto de sabor quanto de aparência, mas ele precisa estar na casa do consumidor. E qual é o desafio? Informar o consumidor através dos nossos clientes que, olha, tal época é melhor para consumir, pode levar, daí o sabor. O que nós temos um desafio no Brasil que eu falo para vocês? A melhor época de se consumir laranja não é no calor, é no frio. Porque ela tá mais pronta, ela é a safra da laranja. Você tem vitamina C, ela é doce, ela tem a época das tangerinas, você tem todas as variedades disponíveis. A gente tá falando ali de maio, junho, julho, agosto, enfim, aquele período. Qual é a época que mais se vende laranja no Brasil? É dezembro, janeiro e fevereiro. Época de calor, época que é refresco. A gente trata muito laranja como refresco. E qual é a dificuldade nossa? Essa época é a época de entre safra. Então a laranja está um pouco mais ácida, um pouco mais verde. E aí você tem que ir explicando ao consumidor, olha, isso aqui pode ser um pouquinho mais para frente. Aí você explica para o seu cliente, ele vai lá e explica para o consumidor. E esse é o desafio. Não, e o que eu achei mais interessante, até do que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, são informações que eu tenho certeza que muitos de vocês que vão assistir, vocês não têm a menor ideia, né? Porque as pessoas vão muito no automático para fazer compra. E infelizmente, né, até por questões financeiras, as pessoas vão buscar o preço e nem sempre a qualidade. E a gente não está falando de uma diferença enfim, absurda, né, de um produto bom para um produto, às vezes nem às vezes o produto é ruim e custa até mais caro. E complementando só o que você está dizendo. Alertar, contar esses bastidores aí que você estava falando pra gente. Eu vou falar um pouquinho do nosso grupo Vegetais Saudáveis aqui, até queria fazer essa entrega, tá? Ai, gente, isso aqui é uma carta feita à mão, tá? Feita do à nosso mão. grupo para vocês. Vai contando que eu vou abrindo. Olha o que está escrito aqui. Nós colhemos amor em forma de alimento. Não, gente, olha, isso tem muito a ver comigo. É muito. E por que você falou isso? É uma coisa tão importante. Eu garanto para você, o nosso produto ele não é mais caro que os outros produtos. A gente não precisa ter um produto caro para ter informação naquele produto e para ter valor naquele produto. Apenas
você tem ali algo que você não encontra em outros lugares. Mas a gente não está falando de preço absurdo, de preço que não dá para o brasileiro consumir, nada disso. Nós estamos falando de valor. A partir do momento que você tenta enxergar um pouquinho de valor naquilo que você está comprando, você muda E o de carinho que percepção. você fala, eu vou contar o que você estava falando aqui Claro. antes, que é assim, quando você chega no mercado para fazer sua compra, para olhar as frutas ali que você vai comprar, você não imagina, né, o processo todo que ela passou até chegar ali. Quantas pessoas trabalharam? E às vezes você vê alguns lugares que colocam de qualquer forma, né? Então eu queria até que você falasse de novo a maneira como você é um berço, né? Vocês criam tudo higienizado para poder transportar, enfim, fala um pouquinho Os sobre produtos do nosso sobre grupo, isso. né? O Grupo Vegetais Saudáveis é Ai, um adorei a grupo cartinha. formado por 11 empresas, tá? Todas as empresas têm um propósito, tá? Por que nós nos reunimos lá atrás, há 6 anos atrás? Porque tínhamos o mesmo propósito, só não estávamos na mesma mesa, reunidos. E qual é o propósito? Vender um alimento seguro, um alimento que tem qualidade e um alimento feito com sustentabilidade, com valor. Então você está vendo aí essa questão do valor, do nosso propósito. Esse propósito para a gente é muito forte, a gente não abre mão disso. E tenha certeza de uma coisa, hoje você já tem vários lugares que você encontra os produtos do VS, tá? Um selinho VS que a gente tem. Aí eu ia Tá? perguntar, as pessoas identificam Sim, isso com nos selo mercados? VS, sim, Tá. nas embalagens, no próprio produto. Você tem aí alguns produtos também que são maiores que você pode colocar uma etiqueta, como por exemplo um abacate, você consegue identificar. E a maioria dos produtos embalados tem lá a sua chancela, um selinho do VS. Por que esse produto é diferente? Porque você pode pegar. Eu vou resumir para você o que eu falo para um consumidor quando eu estou no ponto de venda fazendo visita. Pega esse produto e leva para tua casa. Eu garanto para você que é saudável. Pode levar e dar para sua família. O que você quiser dar desse grupo aqui, você pode dar para sua família, que a gente garante. Então esse é o ponto. E em parte técnica a gente pode falar, esse produto é rastreado, ele sabe de onde vem, ele sabe para onde vai, ele é formado pelas melhores técnicas agrícolas, as empresas são todas certificadas, possui certificação internacional, que chancela todo o nosso trabalho. Muitas vezes fala assim, mas o que é certificação? Simplesmente chancela aquilo que você está falando que faz. Olha, eu faço isso, isso, isso. Quem certifica? Vem lá, certificador, e fala, realmente... Tá. Confirmei, né? Exato. Somos auditados pelas grandes redes varejistas do Brasil, então antes de produzir, nós, por exemplo, produzimos aí marca própria de uma grande rede nacional. Para fazer aquilo, para colocar o nome dela no nosso produto, tem que ter uma chancela dela também, uma auditoria. Então, assim, tudo que a gente faz é tudo organizado e tudo controlado. Então, a gente pode falar, não tem como eu chegar no consumidor e falar assim, olha, somos certificados, mas ele vai fazer, mas o que significa isso para mim? Leva o produto para casa e consome. Significa que você pode comer com Exatamente, tranquilidade. Um preço justo e um produto de valor. Se você começar a enxergar valor naquilo que você está consumindo, muda totalmente. E a gente está falando de saúde, né? Nada mais do que saúde. Eu acho que há uma nova corrente nisso, né? Se a gente parasse lá atrás para perguntar quais eram as profissões que estavam em moda, muito lá atrás, o pessoal falava, não, tecnologia, ciência da computação, esse tipo de coisa. Depois teve outras ondas, né, de engenharia, etc. As ondas mais recentes estão muito mais vinculadas a isso. A exemplo do que a gente tem de chefe de cozinha, que todo mundo quer, e aí o chefe de cozinha não está só na beleza de fazer um prato, na harmonia e tudo mais, mas na qualidade dos nutrientes que estão sendo utilizados ali, e o outro que é o engenheiro ambiental, enfim, né? O cara que fala assim, ele está de fato preocupado. Tem muito cara que não arruma a própria cama e que acha que vai salvar o planeta fazendo esse tipo de coisa. Exatamente. Escrevendo lá alguma coisa e tal. Não, eu estou dizendo aquele cara que de verdade fala, putz, eu acho que eu posso contribuir de uma forma diferente, Também. né? Que foi um pouco do que você comentou também, dessa ação que vocês fazem no campo, junto aos produtores, né, para conseguir entender um pouquinho mais como é que ele usa o solo, como é que ele usa as nascentes, como é que dá também um pouco mais de governança sustentável para esses caras, para eles entenderem também o impacto dele e o resultado que um produto bem elaborado, bem produzido, vai gerar para ele, no fundo, também boas vendas, né? Exato. E assim, essa foi a premissa do grupo lá atrás, porque nós não pensávamos em vender o nosso produto de uma maneira mais cara, não foi isso no começo. A gente precisava mostrar à população, e aí a gente está falando do consumidor final, não os nossos clientes que são as redes de supermercados, que têm um entendimento melhor,
Mas ao consumidor final, por que aquele produto VS era diferente dos outros? E nós não estamos falando que os outros produtos são ruins, nós estamos falando que os nossos são bons. Essa é a diferença, tá? Uau. Então, se você tem o que comunicar, você vai lá e comunica. Em paralelo ao grupo, também você tocou nesse assunto dessa questão de da junção, né, de produtor, fornecedor, varejista. Nós temos a nossa associação aqui no Brasil. Hoje eu sou presidente do conselho da IFPA, é um braço de uma associação americana que ela existe no Brasil hoje, uma grande importância, que ela junta hoje produtor, fornecedor, embalagem, tecnologia, logística, tudo junto ali para sentar e conversar e ver como é que a gente faz para aumentar esse consumo. Existe um número que eu vou passar para vocês. A Organização Mundial da Saúde recomenda mais ou menos 450 gramas de frutas, legumes e verduras. O Brasil hoje não consome 130 gramas. Caramba. Nós temos mais de 3 vezes para crescer. Caramba. Como que a gente cresce isso? A gente cresce isso dando informação ao consumidor. Poxa, Conscientização. coma mais saudável. Você vai encontrar esses produtos agora de uma maneira, explicar para eles a melhor época de consumo, onde o produto vai estar mais, no caso de uma fruta mais saborosa, no caso de um legume mais de durabilidade maior. E aí você começa a fazer ações em pontos de venda também, promovendo aquele produto. Então a associação foi criada para isso, para a gente ter esse intuito também de promover esse consumo, aumentar esse consumo, que nós estamos falando de saúde, né? E a gente fala muito assim... e hoje a gente está até tentando juntar também essa parte nutricional, chamar os nutricionistas, a parte de medicina, para se juntar a nós na associação, para fazermos algumas campanhas juntos. Porque, poxa vida, se você consumir mais produto aqui, você vai ter menos gente no hospital, você vai ter menos gasto público com saúde. Então, isso é tão barato de promover esse consumo. Então, a gente está fazendo isso na associação, a gente faz isso no nosso grupo e a gente faz isso na nossa empresa. Então, tá tudo convergindo junto. Eu quero esse corte. Eu acho que existe as pessoas pensam, eu falo isso muito pelas pessoas que me acompanham, né, no meu perfil, elas têm uma ideia de que se alimentar bem é caro, de que se alimentar saudável é caro. E é muito pelo contrário. Ou que não é prazeroso, ou que é um sacrifício. E várias pessoas que, quando eu fiz uma mentoria, e outros nutricionistas que acompanharam, que quando você vê o que você consumir de frutas, verduras, legumes e proteína, que é o que verdadeiramente te alimenta, Exato. é muito mais barato do que você comprar coisas que... É incomparável. Que vão, né, o carboidrato ali em excesso que vai queimar e vai te dar uma fome daqui 2 horas e você não vai estar alimentado. Eu não vou falar saudável. de custo, porque assim, né, eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu falo bem do que eu faço, não falo mal do que os outros fazem. Mas, se você pegar o quilo de qualquer coisa aí que a gente, como é que fala, desembala, e você pegar o quilo do que a gente produz, é muito mais barato. Descasca. Muito mais barato. Do que descasca, é muito mais saudável, é muito mais barato, é muito mais em conta. Então, assim, nós temos essa percepção que fruta no Brasil é caro, não é. Não é. O que você precisa entender é qual a melhor época de cada fruta, de cada legume, de cada verdura. Aí você pode fazer e você consome todo tipo de verdura, legumes e fruta durante o ano todo. Eu fiquei assustada com esse número que você falou, que o brasileiro consome só 150 gramas. Menos de 130 gramas. Menos de 1/3 da possibilidade do básico necessário para uma alimentação saudável. Só pegando um gancho no que você falou dessa questão do chefe de cozinha, de fazer um prato saudável, o Vegetais lançou, e eu até vou te dar aqui. Ai, quero também. Um livro de receitas, tá? Esse é meu, que quem cozinha lá em casa sou eu. Uau, gente, olha que lindo. É meu. Não existe mais desculpa para não ter receita de todos os produtos do nosso grupo. Claro. Ai, que delícia. Aí estão, e a gente faz assim, todas as nossas postagens no Instagram, principalmente, em outras mídias sociais, sempre tem receita. Então a gente está sempre lá. Nós temos algumas parcerias com alguns chefes de cozinha também. A cada mês ele lança uma receita com um produto novo do grupo. Legal. Então, assim, desculpa para não consumir não existe. Não, eu acho que eu vejo isso não só com a alimentação. As pessoas são preguiçosas. Exato. Eu recebo muita mensagem, eu quero emagrecer, mas não comer. Assim, as pessoas não querem ter atitude. Na verdade é que elas querem, mas elas não querem o esforço e o sacrifício para poder realizar aquilo. E a alimentação está muito ligado, né? Porque um hábito saudável puxa o outro. E aí você, realmente, para você tocar a sua vida, você tem que estar em ordem com a sua máquina, né? E não tem como... E eu acho que se a gente tiver, por exemplo, na família, né? Nós temos vários dados, inclusive, disso, que a alimentação começa na questão infantil. Exatamente. Então, se você tem ali um filho, uma filha, e você pega desde o começo e começa a educar com isso, essa pessoa já está contaminada, entre aspas, pela alimentação saudável. Então, você já
né? Foi com um exemplo. Nem preciso perguntar que a sua alimentação foi saudável desde pequeno. Desde pequeno, porque a gente morou no interior a vida toda e sempre lá, É outra produto saudável, coisa. sempre consumindo. Sempre consumindo. Tem uma reflexão, acho que importante aqui, que talvez o mundo inteiro venha num movimento pendular. Como foi para um lado, acho que está voltando para o outro. O que eu quero dizer com isso? A indústria alimentícia de processamento de alimentos, ela se fez muito necessária na época do pós-guerra, ok? Faltou alimento para a população, enfim, teve uma série de porquês que eu colocaria até humanas aqui, Sim. tá certo? Sim. Para se produzir alimentos. Só que, ao mesmo tempo, acho que a população, por conta do comodismo e do consumismo exagerado e incentivado, gerou um excesso para o outro lado. Sim. Isso fez com que as pessoas se afastassem do melhor, do natural, etc., porque o outro, além de tudo, tinha riquezas de sabores ou de coisa, o excesso de sal, de açúcar, enfim, todos os ingredientes, a beleza, né, de ser embalagens convidativas e sexys e tudo mais, e que também gerou um monte de problemas de saúde, de obesidade, etc. Marketing, né? É isso que eu ia assim, falar. A questão do marketing também foi muito Claro, forte. claro que sim. Gatilho mental. E aqui, eu acho que o grande ponto para esse movimento pendular de volta, cara, eu acho que foi para um outro sistema que não precisa tanto, eu acho que esse olhar mais consciente de um movimento mais saudável como um todo, né? Exato. E de que nós somos, como a gente fala de protagonismo aqui, nós somos donos também do nosso presente e do nosso futuro, Claro. das nossas escolhas. A Dani, Como você Dani quer recebe, chegar, né? Como você quer envelhecer, o que você quer... A Dani recebe uma série de perguntas no inbox dela, assim, mas como é que eu não consigo dormir cedo. Como é que eu faço? Dorme cedo. Aí eu quero eu não emagrecer, cons- mas eu não gosto de fazer... Eu não gosto de largar minha lasanha. Não, filha, você pode comer lasanha. Tá E, assim, entendendo? e a Dani se mostra de uma forma real. Fala assim, cara, eu como hambúrguer de vez em quando. Sim, Eu como adoro. né? existe a vida real, né? Claro, Mas é assim, 80-20, né? o dia que come mais um carboidrato, enfim, vai malhar mais. Exato. E as coisas se equilibram. Isso faz com que tenha harmonia na vida, né? Isso. Que talvez seja o grande ponto. Tudo que é radical para um lado, para o outro, independente de qualquer coisa, no final você acaba tendo problema, né? Então a gente pode fazer tudo, né? Que a gente tem vontade, desde que, né, tem um controle, tem um propósito, né, para fazer. Se você quer ter aquele propósito de viver mais saudável, existe a possibilidade. E eu acho que a gente tem que quebrar um paradigma no Brasil que fala assim: se alimentar bem é caro. Não é caro no Brasil. Não é caro. A gente tem 1001 opções para isso. A gente tem 1001 condições de fazer receitas diferentes. Cada dia você comer uma coisa. Desde que você saiba a melhor época de consumir, porque tem muito também da experiência do consumo. E aí eu queria falar um pouquinho com você, que a gente fala assim, qual é o único... E eu fazer uma... Olha, eu não sou entrevistador, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Adoro ser entrevistada. Qual é o único lugar... Eu tenho uma resposta, eu queria saber de vocês qual o único lugar do supermercado ou de qualquer lugar que vocês vão que vocês se encantam. Qual é a parte do supermercado que vocês se encantam? Com as cores das frutas. A área de hortifruti. É o cheiro. É encantador. Aquela beleza, aquela cor. Então, assim, se você tem um lugar bem arrumado, que as pessoas, elas tenham condição ali de fazer o melhor, tenham informação para fazer o melhor, exponham da melhor maneira, deixe o produto que está mais bonito, mais vivo, mais à frente, tenha alguém fazendo sempre uma degustação, te oferecendo alguma coisa. Eu sempre falo assim, eu vou dar um exemplo básico que a minha esposa gosta bastante, que é a questão de pitaia, né? Nossa, eu ia falar agora, se tem uma pitaia aberta ali, então eu já fico ali nela. Mas ninguém sai de casa para falar assim, eu preciso no supermercado comprar uma pitaia. É muito difícil. Mas se você chega até o supermercado, você vai lá, tá comprando, você para no setor, olha aquela pitaia aberta, olha alguém te dando uma degustação, fazendo... É impossível você não levar uma pitaia e é impossível você não ser um novo consumidor de pitaia. Então, assim, a gente tá falando de encantamento. Como é que a gente cuidado, encanta? né? Porque assim, desde da plantação lá, as pessoas, aí depois a gente vai falar da empregabilidade, mas assim,
é tanta energia que é colocado, você chegar ali, você vê que o mercado tá cuidando, né? Tá aquela coisa. É o belo, gente. Eu adoro o belo. Eu gosto de ver as coisas assim, Claro. um mercado maravilhoso, Pergunta com se a tudo gente vai no arrumadinho. museu ver o feio. É, né? exato. Não, a gente vai ver a riqueza, a beleza. E no fundo, a natureza nos mostra isso. A gente tira foto do quê Quando a gente viaja? exato. Não, Das coisas bonitas, né? árvores. Sim, Não, claro. uma viagem Tô natural, amando as receitas conhecer aqui, tá? um horto florestal boas, em algum lugar. e tal. Você vai tirar foto de uma coisa destruída? Não, o que Exatamente. nos encanta é o belo. E sempre será assim. Exato. Certo? Eu acho que isso mostra muito também, né? O descaso que a pessoa expõe um produto ali já é pra você ficar, né? Pra Não, nem e além disso, consumir. o cara não vende, né? O cara não tem sequer uma percepção comercial mínima que seja. Exato. Porque eles têm uma preocupação enorme, né? De todo o cuidado para levar até o ponto de venda, até a gôndola. E o cara na gôndola não tem uma percepção, joga tudo de qualquer jeito, amassa Vou ali. aproveitar e para você falar da substituição das caixas, né? Sim. Que vocês substituíram para entrega. Nós como empresa, né, nós somos, assim, eu posso falar até com orgulho disso, que meu pai, quando trabalhava junto com a gente, hoje ele já fica só na retaguarda, a gente pode falar assim, só nas fazendas, ele falava assim, é inadmissível trabalharmos com caixa de madeira. Por quê? Uhum. Você cuida da fruta, você coloca e tal, e você pega uma caixa que muitas vezes está contaminada, muitas vezes você não sabe o que foi utilizado ali dentro, para que ela foi usada, porque a caixa passa de um lugar, vai para outro. Então ele falou assim... Toma chuva, cria fungo. eu não quero mais isso. Então nós somos a primeira empresa aqui a não trabalhar mais com isso. E o que isso impacta? Muita qualidade do próprio produto. Você não tem esse fungo que você está falando, você consegue embalar de uma maneira melhor, você consegue levar até o seu cliente de uma maneira melhor aquele produto, ele vai durar mais, ele é mais garantido, ele não tem contaminação. Então, assim, esse é um pequeno exemplo de como a Alucato sempre se reinventou, né? Então, nós, só contando um pouquinho, e eu te falei, nós somos a terceira geração, eu e meus dois irmãos, um cuida da parte produtiva, outro da parte administrativa e eu da parte comercial. E a gente também, por ano ali de 2008, 2009, mais ou menos, um pouquinho antes, também a gente teve a ideia do seguinte, nós precisamos colocar uma máquina que seja compatível com o que a gente pensa de empresa, porque a gente está querendo fazer uma coisa, mas com os equipamentos que nós tínhamos não era possível. E meu irmão começou a ir em feira internacional e tal, começou a ver o que era tendência no mundo, e aí nós trouxemos uma máquina também para o Brasil, a primeira máquina de laranja do Brasil nesse formato. O que era importante? Essa máquina pra gente era assim, era novidade porque ela retirava todas as frutas secas. O que significa isso? Você tem um pomar de laranja, determinada época do ano você pode colher aquelas laranjas e existem algumas laranjas secas, né? E aí você traz pro seu packing, você pega, você coloca, você embala nas suas sacolinhas, né, que a gente vende. Olha a experiência do consumidor. Você abre aquela sacolinha, você tem lá 8, 9, 10 laranjas e você pega 3 laranjas secas. Aquela experiência acabou ali. Ele não vai comprar mais aquela embalagem. Já aconteceu comigo. A gente costuma dizer o seguinte, compra alguma caixa de refrigerante ou de bebida e você pega lá 3, 4 unidades que não tem o líquido dentro. Aquilo não é mais uma experiência. E a nossa máquina, ela foi a primeira no Brasil a tirar esse tipo de fruta seca do meio. Uau. E aí a gente podia garantir para o consumidor, leva o nosso produto, porque não tem fruta seca. E aí você reaproveita as frutas secas e faz uma fruta seca? Não, a gente tira ela e a gente manda depois para outro lugar, né? Aham. A gente não condiciona isso à venda, nada, Sim. porque uma coisa que não tem nada dentro, você não pode vender. E o que aconteceu disso? Na continuidade da nossa evolução, nós fomos também para fora e aí a gente acompanhava lá que tinha muito produto embalado lá, né? E aí eles vendiam muito, porque eles não gostam muito do brasileiro, tem muito o jeito de pegar no produto, ele quer ver como é que tá, ele quer ver se tá... Ver com a mão, né? Mineiro é assim, eu gosto de ver com a mão. Exatamente. E a gente tem essa questão. Mas lá eles vendem muito produto embalado. E o produto embalado, ele te dá algumas vantagens. Uma que você não tem esse contato. Você tem uma durabilidade maior do produto no próprio ponto de venda. E você também tem uma identificação melhor. Quando você compra, por exemplo, a nossa sacolinha de laranja hoje, que você já consumiu as tangerinas e onde você vai no supermercado, você tem lá atrás uma etiqueta de identificação. Ali tem um código de rastreabilidade, que é onde a gente vai falando de origem. Você pega o seu celular, o QR Code, sabe de onde veio aquela laranja ou aquela tangerina. Você sabe a data que ela foi produzida. Você tem algumas informações Olha, que ali incrível. que o produto solto na gôndola, você não consegue ter essas informações. Então,
E essa ideia também da sacola de laranja foi trazida de fora, de uma das feiras que a gente foi. E nós praticamente reinventamos esse conceito no Brasil, de você colocar a sua marca na sua sacola de laranja e o consumidor chegar, não precisa nem pegar uma sacolinha do supermercado. Ele pega a laranja e leva para casa com a alça mesmo e leva. E aí você garante aquele consumo daquela fruta identificada, aquela fruta segura, aquela Tá fruta vendo, de gente? qualidade. Então, a partir de agora, você pega lá, coloca o QR Code para você saber de onde vem a fruta que você consome. Deixa eu Isso. devolver a tua provocação com relação Claro. à área sexy do supermercado, que de fato eu acho que tem também um diferencial competitivo que você mesmo já tinha falado pra gente. Você vai na área de cerveja, de bolacha, de qualquer supermercado, é tudo muito parecido, Sim. né? Porque é mais industrializável. Exato. Quando você entra pro hortifruti, de fato, aquela organização toda arrumadinha, bonitinha, eu acho que tem um apelo diferente. Mas será que também não é um convite a nós, seres humanos, com relação à nossa própria origem, nossa conexão com a natureza, que muitas vezes a gente se esquece no dia a dia? Claro. A gente que virou bicho da cidade e tudo mais, muitos que vivem em apartamento e tal, o que ele quer fazer, o que esse sujeito, né, quer fazer no fim de semana? Ele quer um contato com a Exato. terra, Recarregar, né? ele quer um parque, uma praça, ele quer uma conexão natural com a natureza. E aqui, eu sou um cara que gosto muito desse tema, acho que eu aprendo com a natureza todos os dias. A gente tem várias coisas que eu acho que são muito, muito poderosas, e falando de protagonismo, dos altos e baixos e tudo mais, Sim. a gente aprende com a natureza que existem quatro estações. Exato. Já estou levantando a bola, porque eu sei que você vai trazer depois, para a gente lembrar que de vez em quando as nossas folhas vão cair no outono. Vai ter uma geada que a gente vai, enfim, que a gente vai ter que ficar mais acolhido. Vai ter uma época que as flores vão aparecer, outra época que vai ter um calor intenso e tudo mais. Enfim, você poder desfrutar de uma praia, alguma coisa assim. A vida é esse alto e baixo, tá certo? Exato. É essa oscilação, é por isso que se chama a vida. E aí a gente acredita que o consumo nosso de hortifruti, se a gente puder falar assim, Sim. né, dos produtos vegetais, que vão ser flat, como é um pacote de bolacha, né? E a gente sabe que não é. Você contou um pouquinho pra gente nos bastidores aqui do porquê que não é, enfim, até do próprio Brasil, né? Exato. A gente fala, como eu disse antes, né? Nós temos uma empresa a céu aberto. Então, se hoje você tá... eu vou falar muito o exemplo da nossa laranja, por exemplo. Se hoje você está vendendo aquela laranja durante toda aquela semana e de repente você pega uma outra semana de chuva, por exemplo, e você tem que migrar para outra região para colheita, e aí já muda, por exemplo, não a qualidade, mas a cor, por exemplo, da laranja, a região que ela vem. Às vezes a casca é um pouco mais fina, um pouco mais porosa, mas o conceito da fruta segura, da fruta saudável, da fruta que tem origem, ela está mantida. Mas aí a gente pode perceber o seguinte: você está ali naquela questão do tomate, de repente faz um calor danado, você perde muito de plantação de tomate nas roças, ou então chove muito, você perde também. Teve até essa questão da cenoura, agora que a cenoura saiu, a cenoura e o mamão saíram como vilões da inflação, né? Tomate já foi isso também. Tomate já foi isso. Mas o que acontece por trás disso? Será que não seria legal a gente falar assim, são vilões da inflação esse mês, porque aconteceu o quê? Nós tivemos perdas terríveis de produtores de mamão, de produtores de cenoura. Por quê? O excesso de chuva. E a gente teve muito disso. E não só foi perdido para agora, porque o consumidor hoje ele pode ir no supermercado, ele vai ver que o preço do mamão, o preço da cenoura está um pouquinho mais alto. Mas para frente também, daqui a um tempo você não vai encontrar também mamão, porque essa produção agora também foi destruída. Então a gente está falando de intempéries que, é como você falou, é diferente de você comprar lá uma bolacha que você vai hoje, você vai daqui um mês, você vai daqui um ano, ela pode ter mudado de embalagem, mas ela não vai mudar o conceito. A gente não, a gente vive isso diariamente. E o porquê que é interessante, muito ponto de venda, e aí eu vou puxar um pouco para o lado do vegetais saudáveis. A gente está presente toda hora no ponto de venda e conversando com o consumidor. E aí o consumidor pode tirar essa dúvida, que nem você falou dessa conexão com a natureza. Poxa vida, por que hoje a cenoura, por exemplo, está mais cara do que estava semana passada? E a gente consegue identificar porque o produtor de cenoura, ele está lá.
Uhum. Um exemplo, tá? Que eu tô te dando. Ou então eu, como visito loja de supermercado praticamente todos os dias, olha, por que essa laranja agora tá mais verde? Porque nós estamos numa entre safra. A laranja agora tá um pouquinho mais ácida, mas ela não é ruim, só que ela tá numa entre safra. Qual é a melhor época de consumo? Olha, no meio do ano você pode consumir, pode fazer, você vai consumir 2, 3 vezes mais, porque ela é muito mais Ai, saborosa. Júnior, as pessoas precisam saber de tudo isso. E é isso, é informação. É E é uma das coisas exatamente. que a gente bate muito no nosso grupo, na nossa empresa e na nossa associação. Nós Porque temos às que vezes informar. a informação que chega não é a correta. E a Exatamente. desinformação Exatamente. é muito triste, E aí porque a gente. é um trabalho muito rico, muito bem feito, muito estruturado para não ser divulgado de uma maneira certa, né? E a gente vê que hoje, é que nem você disse também, aqui eu te agradeço esse espaço que a gente está tendo também para explicar tudo isso e para alcançar muita gente com esse podcast, mas também as mídias, elas também já estão nos procurando para entender o que está acontecendo. Então não é só informação ruim. Poxa vida, o que aconteceu aqui? Vamos tentar explicar. E aí o produtor tem essa informação. Porque muitas vezes você vai no supermercado, se você perguntar para a pessoa que está ali trabalhando, ela também tem o seu horário ali de trabalho, ela não tem o conhecimento do porquê está acontecendo aquilo, porque ela está trabalhando em São Paulo que não está chovendo, mas onde está colhendo aquela fruta, está chovendo. Aham. Ou então ela trabalha em São Paulo que está chovendo e onde não está tão calor danado, está fazendo perder. Então você tem que ter o produtor conversando também com o consumidor. E hoje a gente tem o nosso grupo que ele tá muito forte em mídia social. Então toda hora tem uma dicasinha lá, olha, consome agora, tá bom para consumir o abacate. A gente tá entrando na safra do abacate. Ah, que maravilha. É esse tipo de informação que às vezes é Barrinha do simples. Tudo, gente. O abacate nosso é muito bom Eu também, ponho do em nosso tudo grupo. que você puder imaginar. Eu já vi que tem um ali, ó. Já tô de Sim, olho nele. e assim, e é isso que a gente fala. A gente não quer falar que o nosso é melhor ou que o do outro é pior, como eu te disse. A gente quer falar que o nosso, ele é feito disso e daquilo, porque a gente tem como informar. Claro. Então essa é a Júnior, premissa nossa. acho legal você comentar aqui para o público a diferença do nosso da nossa variação climática, né, brasileira comparado com alguns outros lugares, como você trouxe da Califórnia, Sim. que isso faz com que eu acho que a falta de informação, de cultura nossa, não consigo compreender exatamente essas oscilações intempéries aí que o teu mercado tem. A questão climática a gente está vendo que no mundo inteiro, né? O mundo está de cabeça para baixo com essa difícil. questão climática, né? Então a gente vê chuva onde nunca choveu, seca onde nunca teve. Nós temos mesmo, por exemplo, na região, e hoje nós temos uma região muito propícia para plantação, muito para exportação, que é a região de Petrolina, né? Lá ali no Nordeste. Sim. E essa própria região esse ano sofreu muito com chuva. Nós temos a nossa empresa de uva, né, que é a Agrivale, do nosso grupo, e ela perdeu muita uva lá. Por quê? Porque a chuva lá é bem controlada, e nesse ano choveu fora do controle e eles estavam em colheita. E o que acontece? Você acaba perdendo. E aí você tem quebra de durabilidade, você tem quebra de qualidade. Então tudo isso também você precisa informar. E essa condição climática que você disse, o Brasil hoje ele já não tem mais as 4 estações definidas. Tanto que a gente está no excesso de chuva agora, pode ser que no inverno não faça tanto frio, no calor não seja tanto calor. Então nós temos essa dificuldade que alguns países com uma região mais definida de clima, a gente falou muito da Califórnia, dos produtos orgânicos. Por que o produto... Eu tenho muito essa pergunta que às vezes fazem. Por que o produto orgânico lá nos Estados Unidos é bonito e aqui no Brasil não é tão bonito? Porque nós temos essa dificuldade climática aqui. Lá chove no período que é para chover mesmo. Aqui nós temos essa questão, tá chovendo e tal. Então, assim, o produto ele fica saudável, continua saudável do mesmo jeito, mas ele sofre esses intempéries climáticos, né? A gente está falando do orgânico, falando do convencional, a mesma coisa, que é o nosso produto. Ele sofre muito com essa questão climática. E aí, muitas vezes, você acaba tendo um produto que é muito seguro, é muito saudável, mas ele tá ali com uma manchinha, com uma questão, mas que isso não interfere em nada no consumo do próprio produto. Mas isso, nós produtores e também os nossos clientes, que são os supermercados, enfim, nós temos a obrigação de informar. Olha, pode levar. Ele tá ali com uma manchinha ou outra, mas está perfeito para consumo. A gente não pode garantir 100% de todos os dias do ano que nós temos os produtos mais bonitos, mais... Hoje não conseguimos mais garantir isso, mas que aquele produto continua seguro, continua saudável, feito com as melhores práticas, essa nossa garantia, ela é... Você me lembrou um case que eu estudei na minha época de faculdade,
que foi nos Estados Unidos, então a gente pode falar que não vai causar nenhum desconforto local, que assim, teve uma empresa que conseguiu fazer suco de tomate com muita perfeição, sem usar nenhum tipo de aditivo, né? E se vangloriava disso e tal, eu colocava lá os frascos, né, expostos e tudo mais com suco de tomate, mas que por ser extremamente natural, fechado a vácuo, etc, tal, não tinha nenhum aditivo, corante nem nada, ele tinha pequenas oscilações de cor. Sim. O que aconteceu? Não vendia nada, porque as pessoas achavam que ele podia ter algum tipo de enfim, de estar estragado, etc. Enquanto que quando você vai na gôndola do tomate, você vê uma variação de pantones, de cores muito distintas, e tudo bem. E os caras fizeram, puxa vida, a turma não quer o saudável, o ultra saudável. Colocaram corante natural e tudo mais, e vendeu aí super bem. Beleza, né? Então, a gente tem uma concorrência desleal muito grande. Com a própria questão natural, né? Que a gente sabe que vai ter uma fruta ou outra que amassou, enfim, que teve algum problema. Hoje, por exemplo, vocês já devem ter percebido, nós temos algumas redes que nós fornecemos aquela laranja para suco, e eles tem aquela maquininha de suco, que faz o suco na hora ali e tal, o suco pronto. É um suco também que você tem que consumir com um intervalo menor, porque ele não tem condimento nenhum, ele não tem química nenhuma, ele, muitas vezes, você tem um tempo mais curto. Mas ele é saudável, então você leva... Por que muitas vezes você já leva um litro, você leva meio litro, que seja uma embalagem menor? Porque você já vai consumir no dia, e no outro dia você tá passando ali, ou um dia depois você pega e leva outro para casa. Então nós temos também essa dificuldade, essa briga do seguinte: às vezes você compra alguma coisa que dura aí uma semana, 10 dias em geladeira, e o nosso produto, ele muitas vezes não consegue durar tudo isso, principalmente em uma condição climática desfavorável. Nós temos as nossas laranjas, que são os produtos um pouco mais duráveis, então você leva uma embalagem, por exemplo, a gente fala ali de 10 dias, no mínimo, de consumo, que a gente consegue garantir. Mas numa época de muita chuva, essa durabilidade diminui. Eu vou fazer uma perguntinha: a laranja deixa de fora da geladeira ou dentro? Tanto faz. É do seu gosto, porque a questão da laranja não muito tem nada assim, a ver em termos de durabilidade. Não tem. Não, o que a gente costuma falar é o seguinte: a laranja, ela dura mais ou dura menos pela época dela. Então, se ela está em plena safra, ela tem uma durabilidade legal. Se ela está em final de safra, a durabilidade dela é menor. Claro. Então, a gente tem que entender o período de produção dela. Mas é lógico, se você estiver num lugar muito quente, ali você fala assim, poxa vida, eu vou deixar numa despensa que é muito quente e tal, e você deixar num ambiente refrigerado, evidente que dentro da geladeira você tem uma durabilidade maior, mas não é impeditivo falar assim, não tem lugar para guardar. Não tem problema, deixa ali na fruteira e tal. Nós, por exemplo, como empresa, na maioria dos casos, nós levamos até os nossos clientes em caminhões refrigerados, que isso aumenta o tempo de vida útil da laranja. Até para não ficar no caminhão tomando um sol miserável. Exatamente, esse exatamente é o ponto. Então, assim, vai falar que não dá diferença? Dá, mas não impede de você deixar na sua fruteira, entendeu? Depende muito também da época que você está consumindo. Então, meio do ano ali que a gente estava falando, é a época da safra da laranja. Então, você pode levar que é tranquilo. Final da safra, ela tem uma durabilidade um pouco menor. Então, a gente também tem que explicar isso para o consumidor. Eu acho que esse também pode comer um ponto... é saudável. Sim, eu vou até experimentar aqui. Esse é um ponto aqui que também que é uma concorrência desleal com produto natural versus produto industrializado, que o produto natural, ele tem a questão da escassez por conta de safra, né? Quebra de safra, enfim, coisas assim. Épocas que não dá determinado tipo de fruta ou verdura, enfim, vegetal, vamos chamar assim no sentido geral, e que, de novo, comparando com um pacote de bolacha, qualquer época do ano, né, você encontra daquela mesma forma e pelo mesmo preço. Enfim, essa primeira concorrência, e a outra que é a questão da comparação, né? Você fala desses microclimas ou microcosmos que a gente tem dentro do nosso país, às vezes de pequenas regiões, uma distância, às vezes de poucos quilômetros de um lugar e outro, você tem uma oscilação enorme da qualidade de determinados insumos, ingredientes. O exemplo disso é o café. Você fala assim, nossa, o café brasileiro é prestigiadíssimo, tal, mas você vê qual café? O café de uma determinada origem, é o arábico, de 1.100 a 1.300 metros, Serra da Mantiqueira, falei qualquer coisa aqui, tá certo? É lúdico aqui, não é técnico. Claro.
Né? Então, assim, mas por quê? Porque aqueles cafés naquela região, dado aquele regime pluviométrico, aquele regime de sol, etc., gerou o melhor café possível, tá certo? E às vezes a gente não tem isso numa produção mais vasta, de tomate, de alface, de outras coisas, né? Eu diria para você assim que o E aí, sofre mais. o produtor brasileiro ele tá muito modernizado nessa época, tá? Nessa questão aí principalmente bem mais avançado do que a gente fala, sei lá, de 10, 15 anos atrás. O que significa isso? Eu posso tomar exemplo da nossa empresa e também de empresas do nosso grupo. O produtor de tomate, hoje, ele já não colhe tomate numa região só. Ele tem 4, 5 regiões espalhadas pelo país, onde ele vai terminando uma safra, vai começando a outra. Então, aquela safra, quando tá chovendo muito para cá, ele já sabe que é uma região diferente que ele vai colher. As nossas laranjas, por exemplo, nós tínhamos nossa produção no estado de São Paulo, no interior. De uma determinada época ali para 2003, 2004, meu pai meio que desbravou e falou assim, poxa vida, a gente tem que ir para uma outra região que tenha menos doenças, para a gente usar menos, muitas vezes menos defensivos, alguma coisa, para ter um produto mais saudável até e tal, mas para ter um produto com menos suscetível a doença. Então ele foi para a região de Minas. Um dia ele chegou lá, ele viu uma propriedade e tal, falou, tal, conseguiu comprar aquela propriedade do sul de Minas. E aí a pessoa que vendeu para ele falou assim, olha, eu tô te vendendo, mas você vai plantar laranja aqui? Boa sorte. Pegou e, assim, e ele foi pioneiro. Ele foi sozinho, foi com a equipe dele, foi começando a plantar, de repente virou um polo. Uau. Um polo lá, que agora tem Incrível. um monte de produtor querendo ir para lá, a área ficou super valorizada, mas por quê? Porque aqui no estado de São Paulo a gente tinha muito essa questão de doença. Então, se você vai migrando de região para sair fora dessa questão de doença, para você ter um produto, uma fruta melhor, um produto melhor. E lá em Minas, uma topografia melhor, e aí as tangerinas também, quando você planta numa altitude maior, ela não dá aquela doença que ela dá numa altitude menor, e aí a gente começou a ter frutas com mais cor, porque lá nós temos uma questão assim, quando você pega uma tangerina, por exemplo, aquela tangerina vermelha que você comentou, que é muito saborosa. Nossa, aquela tua tangerina, vocês não pelo amor fazem de ideia. Deus. Já vou fazer um merchan aqui, ó, nos principais supermercados de hortifrutis da cidade, você vai isso aí. encontrar. E por Deus. que ela tem aquela cor? E aí a gente vai falar assim, como é legal poder falar disso. Nós temos uma região lá de Minas que ela é meio um clima de deserto. Durante o dia ele é muito calor Onde? e durante a Onde? noite é muito frio. É ali perto de São João del Rei, tá? Sei. Tá vendo Minas, sul né? de Minas. Minas é espetacular. Mineira, menina. Tô fazendo comercial aqui. É isso aí. E aí você tem um clima de deserto que você consegue ter uma temperatura alta durante o dia e ela cai muito durante a noite. É verdade. Esse choque de temperatura é que dá essa cor maravilhosa nessas frutas que a gente tem. Legal. Então você tem que ter diferentes regiões para você ter uma, que nem você disse, produção o ano todo, porque hoje o consumidor ele quer ir em janeiro no supermercado e quer encontrar a tua laranja, e quer ir em novembro e quer encontrar a tua laranja. Se ela vai estar igual ou não, você tem que se virar para fazer. Problema seu. Problema, exatamente. E ele quer encontrar cada vez mais variedade. E também nós investimos muito como empresa em variedades. Então nós temos 4, 5 tipos de tangerinas diferentes. Nós temos 4, 5 tipos de laranjas diferentes. Como que chama aquela pequenininha sem semente? Aquela que eu comi, maravilhosa, Então, deliciosa. aquela lá nós chamamos, é uma variedade técnica, tá? O nome dela científico é W. Murcotti. Ela não tem semente. Ela é plantada em Minas justamente para não ter essa semente. Então você descasca aquilo, aquilo para a gente costuma falar. Como é que é feito esse consumo nos Estados Unidos? Só para vocês terem ideia. A fruta menorzinha daquela, que aqui no Brasil muitas vezes a gente descarta, porque o brasileiro, a gente costuma falar que ele come com o olho. Ele tem um mercado absurdo. Eles embalam em pequenas embalagens para consumo de crianças. Levam um lanche para a escola. Então, ao invés de levar uma coisa industrializada, levam 2, 3 tangerinas daquela. A criança descasca sozinha, não tem problema de engasgar com semente, consome e tem um produto saudável. E é um mercado absurdamente maior que o nosso. Eles já despertaram para isso. Então a gente aqui também, a gente lançou nossa linha de produto infantil, né? Nós temos hoje a nossa laranja lima da Disney, vou fazer uma propaganda aqui. E essa laranja lima é própria para ser licenciado Disney também tem que passar por um gabarito de gente grande. Eu vou te explicar que as auditorias deles são assim, se você é licenciado da Disney, você trabalhou para isso, né? E aí você fez por merecer.
Exato, e aí você tem um nome ali que você está também vendendo no nome deles, você pega um produto sem muita acidez, próprio para criança, próprio para pessoas de mais idade, que tem pouca acidez, e a gente conseguiu fazer essa laranja lima, que muitas vezes no estado de São Paulo nós não conseguíamos, no estado de Minas com quase nenhuma semente. Porque é uma região afastada de tudo, então você consegue plantar e você consegue colher com quase nenhuma semente. Outro nosso diferencial. Então a gente vai saindo fora meio que do eixo, e aí, como você disse, plantando em regiões específicas para ter uma qualidade muito maior. E eu falo isso da nossa laranja, mas posso também falar das outras empresas do grupo. Nós temos hoje, falando especificamente, 87 produtos diferentes que são comercializados nas empresas do Grupo Vegetais Saudáveis. Não, e eu acho importante falar assim, 87 produtos são 11 empresas, né? 11 empresas. Quantas pessoas pessoas empregadas? direto e indiretamente trabalhando? Eu vou te dizer que a gente tem até, depois se vocês puderem, até a gente fazer uma propaganda aqui, né, do Claro. site do Grupo Pode, Vegetais deve. Saudáveis, Pode do falar. Instagram do Grupo Pode Vegetais colocar Saudáveis. aqui embaixo o site. Nós temos aí mais de 10 mil funcionários, assim, de uma maneira... E a gente falando por baixo, tá? Porque nossas empresas são empresas formadas por pessoas. A gente ainda não tem uma empresa... Nós conseguimos modernizar muito a empresa, mas na medida do possível. As pessoas que trabalham hoje colhendo tem que ser seres humanos, pessoas ali mesmo, que tem todo o cuidado, que tem todas as boas práticas também, cuidado com elas, dessa questão de trabalhar num ambiente propício também, num ambiente de trabalho bacana, que elas possam produzir. Então, assim, tudo é feito de gente. A gente costuma falar que é feito de gente pra gente, né? Então, isso é muito importante. Por que isso quer dizer? Porque a gente emprega, o nosso setor de hortifruti, né, de flores, frutas, legumes e verduras, ele emprega muita gente. Ele é muito importante. Ele não tem a devida valorização hoje no Brasil. A gente fala muito de água e tal, a gente fala muito do setor global, muito, né? A palavra agro engloba que é muito tudo. mecanizado. Exato, Você mas pega o a plantação setor da de soja. fruticultura, ele é muito importante. Ele, assim, ele deve ser mais valorizado porque a gente está falando de saúde, né? Claro. É o único meio de se combater, tanto de você gastar menos com questão pública de saúde, quanto que você não ter doença lá na frente que você podia ter, é o nosso setor. Não tem outro. E o encantamento disso, quando você chega num lugar para comprar, é o lugar mais bonito que tem E no essa supermercado. equipe bem treinada, como você falou, o amor que eles colocam, né, na colheita, Exato. na preparação, em tudo, que O chega jeito até a deles gente. escolherem também, deles colocarem numa caixa aquela laranja ou aquela tangerina para não bater naquela caixa, para o teu produto chegar melhor na gôndola ali para você escolher. E não tem muito trabalho, porque tem muita gente também, uma que não tem o conhecimento e outra que não quer ter o trabalho de escolher. Então ele quer que todas as frutas que ele pegue ali, ou legume, ou verdura, estejam bons, né? Muitas vezes a gente fala isso, que essa é a vantagem da embalagem também. Que a embalagem você sabe que você põe o melhor ali dentro, porque você tem que garantir aquela embalagem, é o teu nome que tá ali. Então a gente fala assim que nós temos um processo de seleção muito forte na nossa embalagem. Leva para casa que você vai consumir 100% daquela embalagem. Júnior, eu acho que a gente estava aprendendo com você aqui que a natureza é tão perfeita, mas tão perfeita, que a época que ela precisa, que o ser humano mais precisa de vitamina C, é a época que a produção da vitamina C, né, que os cítricos são melhores, né, porque a laranja é melhor. Então, eu acho que o desafio de vocês também é de informar isso no ponto de venda, né? Você está falando também de encantamento, se puder Exato, emendar. e eu vou te dar um exemplo disso tudo, como é que funciona essa questão, né? A gente estava falando que em outros países, como já é um consumo mais maduro, a gente já tem esse tipo de... Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a época que mais se consome laranja é no inverno mesmo, que é para a própria vitamina C, para você combater doença e tal. No Brasil, utilizamos muita laranja ainda para refresco, né? Tá quente e tal, vamos consumir laranja, ou abacaxi, ou melancia, essas épocas que vendem, né, essas frutas refrescantes. E no Brasil, a safra mais bacana, a melhor época, o sabor, a qualidade está no inverno, tá? E aí eu vou te dar um exemplo do quê? Da pandemia. Quando a pandemia surgiu, a primeira coisa que falaram é uma gripe, é um vírus, o que quero vitamina C. Nós explodimos de venda, tanto nós como empresa e tal, como o nosso grupo, enfim, explodiu de vender. Por quê? Ninguém sabia o que era e todo mundo, poxa, eu vou combater isso com vitamina C, com laranja ou com outras frutas que têm a vitamina naturais, C. né? Exatamente.
E aí, de repente, você percebe que depois que viram que não era bem aquilo, era uma outra coisa e tal, o consumo retrai de novo. Como se a saúde não precisasse de ser alimentada o ano inteiro. Então, assim, como empresa, como grupo e como associação, nós temos essa preocupação e esse cuidado de informação no ponto de venda. Então, nós fazemos muito trabalho no ponto de venda, informando também, olha, a melhor época de consumo de fruta tal é essa. A melhor época de consumo de legume tal é esse. Por quê? Porque ele tem maior safra, ele tem maior visibilidade, tem maior durabilidade, e o consumidor ele tem que ter a experiência do encantamento de você levar uma vez para casa, consumir e você comer tudo. E aí você fala assim, poxa, vou comprar mais, porque eu aproveitei 100%. Agora leva para casa, consome ali 50%, 60% e fala, poxa, joguei fora, acho que eu vou diminuir. E aí que é a questão do aumento ou diminuição de consumo. Se você leva e você consome tudo, você acaba comprando mais. Se você leva e perde, você diminui a sua compra. E isso impacta muito também. E eu acho legal esse tipo de informação, porque envolve muito os hábitos, né, de cada um. Principalmente, muita gente evita, né, não ter uma alimentação saudável por preguiça. Exato. Porque você tem que bater o seu suco, mesmo alguns que já são super práticos. Você pode, né, picar fruta, congelar, eu até te perguntar isso depois. A praticidade de pegar um negócio, passar a pegar um lanche, tudo. E assim, não tem nenhum tipo de nutriente. Pra você não fazer isso, você tá destruindo. Você vai procurar uma saúde de emergência, de uma alimentação. Eu até vou tomar liberdade de fazer. Olha o que a gente tem de coisa pronta. Aí eu tô adorando cada coisa que sai dessa Isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Olha que e olha que você pode pegar esse tipo de produto. Ai, que delícia. Você leva para casa, abriu e você pode comer higienizada e tudo. Então, assim, estamos falando de preguiça, mas é uma preguiça que já dá para ser controlada hoje, né? Isso aqui, verdura para micro-ondas, é só colocar. É isso aí. Pronta. Você consegue já fazer. Pronto em 4 minutos. Gente, olha aqui. Aí eu vou querer Scott. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você que come coisa besteira. Olha isso aqui, 4 minutinhos, tá pronta a sua verdura aqui. Joga um filezinho, uma carne ali, um filé de frango, uma proteína, um ovo. É isso. Eu já dando a receita então, aqui, as desculpas vão sendo eliminadas. A gente está falando muito do consumo. E aí o supermercado também, ele tá percebendo, as redes varejistas e o produtor em parceria com eles, que a gente precisa, nós precisamos encantar o cliente também no seguinte, a gente precisa dar para ele, para o consumidor, o que ele não sabe que ele quer, né? Isso que o nosso desafio é esse. A gente precisa entregar para ele o que ele nunca imaginou que ele fosse ter. Então, fruta processada, fruta picada, onde ele leva, e a gente vê muito aquilo que você vai ali, você pega, abriu, você come com uma colher mesmo, você está no trabalho e tal, você já não precisa consumir uma mais industrializada. Exato. Então você já tem fruta, você pega esses exemplos aqui agora, você levou para casa em 4 minutos está pronto. Então assim, você não vai ter que mais pegar, picar, sujar a louça, fazer tudo. Não perde nada, não perde absolutamente nada. Então assim, por causa também da embalagem, tecnologia da embalagem, onde a gente fala também, todas as partes da cadeia, elas têm que se desenvolver juntas para criar a condição também do produto ficar cada vez melhor. Porque você tem a matéria-prima ali, que é o produto, mas você numa boa embalagem, dura mais. Claro. Você pode oferecer mais para o seu consumidor. Então isso é muito importante. O jeito de você transportar, ele vai impactar também na hora do consumo. E é isso que a gente está falando, que os elos eles têm que estar interligados para que também a gente possa caminhar junto. Mas nesse quesito, o Brasil ele tá bem centrado e ele está bem desenvolvido nesse tem uma parte legal que é a da informação com formação. Exato. Né? É que você estava falando de ensinar o cara do campo com essa questão do encantamento, tudo mais, que isso valoriza o produto dele, e formá-lo para esse novo padrão de consumo. Eu visitei uma uma fazenda de novo. Eu visitei uma fazenda de abacaxi no Havaí, considerada acho que a maior do mundo, salvo engano, e é impressionante como eles conseguiram fazer um modelo, claro, de muita repetição no campo. Os abacaxis são iguais, parece uma fábrica, porque eles são eles são idênticos, parece uma fábrica de sapato. Parece uma indústria mesmo. Uma indústria, né? Mas que, enfim, foi muita tecnologia e tudo mais, essa questão do encantamento a formação e encantamento do produtor para entender que o produto tem que ter o sex appeal também para o consumo, etc.
como consegue ser feito aqui, E né? o Numa desenvolvimento- embalagem legal, enfim. E eu posso falar para vocês que os produtores no Brasil, eles estão investindo cada vez mais em tecnologia, Uhum. apesar da falta muitas vezes de apoio, né? Porque o produtor, ele vai por ele. Então, se ele tem aquela que a gente fala, onde você quer chegar? O que você tem que fazer para chegar lá? Olha, eu tenho que investir muito em tecnologia. Então, muita gente vai para fora do Brasil, conhece tecnologia, traz para o Brasil e começa a fazer aquilo. Então, assim, o produto hoje já não é mais, ele é feito de maneira artesanal ainda, mas com uma tecnologia muito forte em cima, né? A gente costuma falar que as empresas hoje produtoras, elas são familiares, mas com uma administração, com uma produção muito rica, né? Uhum. Então a gente costuma falar que o setor está bem organizado mesmo e ao mesmo tempo sem perder aquele encanto de natureza, de você ir até a fazenda, por exemplo, de você cuidar tão bem do meio ambiente, que a gente estava falando até agora, né, do mel. A gente tem lá Ai, na o nossa mel, fala fazenda, do mel. que é Olha o aqui, ó, mel, esse gente. mel de laranjeira, tirado da nossa própria Eu fazenda. adoro. Empresta Então, ele o que eu vou próprio mostrar. cuidado que você tem com a natureza, da abelha tá lá, de você não estar impactando no meio Tá no meio do ambiente. pomar, né? Eu vou Exatamente. mostrar o tamanho da cesta, pra vocês terem ideia aqui, como que o negócio tá Então, maravilhoso. somos profissionais, sim, mas sem perder o encanto, né, do amadorismo e com aquele cuidado mesmo de levar o melhor produto sempre para a mesa do consumidor. Você isso sabe é que eu, impactante. enfim, eu gosto muito de olhar tendência, enfim, questão estratégica de negócio, Sim. futuro de negócio. Eu acho que o mercado de vocês deve ser um dos grandes mercados do futuro. Vou explicar por quê. Do meu ponto de vista, posso estar redondamente enganado, né? Primeiro, que de fato acho que esse movimento pendular de olhar melhor para aquilo que pode ser descascado e que tem maior riqueza de insumos e tudo mais, de valores nutricionais, de questão de saudável e tudo mais, vai ser uma corrente que de fato vai se consolidar. E de certa forma, talvez até impulsionado pela indústria da saúde. Sim. Não a indústria da saúde da farma, mas estou Uhum. dizendo o dos planos de saúde, Exato. A gente está saúde, falando de questão de saúde pública. saúde que a gente tava pública, comentando. etc. Exato. E o segundo fator, né, e que essa questão da própria técnica ou tecnologia empregada que vai permitir produzir ainda melhor e com mais produtividade, etc., vai fazer com que muitas vezes o produto fique até um pouco mais barato, num consumo mais massificado, que hoje a questão de perdimento também é um tema... desperdício é muito grande. É muito sensível. Sim. Você vai no final de Xepa de Feira, ao Sim. final do CEAGESP, você consegue ver isso muito claramente, e que isso se soma a essas novas ondas de compostagem, que eu sei que vocês estão nesse caminho também. Então isso faz com que todo o processo, toda a cadeia se retroalimente, vá ganhando vantagem Sim. competitiva. E tem um outro elemento que eu acho que é muito poderoso, que vai chegar, já existe, já está funcionando super bem, mas eu acho que vai ganhar uma escala diferente, que é a combinação do IoT com o 5G. Né? O Internet of Things, o Internet das Coisas, que você tem vários gadgets que você coloca no campo, que mede umidade, nutriente Sim. de solo, etc., ligado à tecnologia, e fala, putz, pega lá um clima-tempo da vida e fala, cara, vai chover daqui a 3 dias, a melhor data de plantio, para você ter um melhor regime hídrico, sei lá. E nós já Enfim, utilizamos muito, só complementando essa sua fala, nas nossas próprias fazendas e também nas fazendas dos produtores do vegetais, essa tecnologia já está ali, latente. Hoje a gente antigamente era consegue muito controlar caro, e colocar hoje em dia é acessível por e barato. satélite. Por satélite nós controlamos, por exemplo, da nossa central no interior de São Paulo, controla o que a pessoa está fazendo lá no interior de Minas e a quantidade exata do produto que ela tem que aplicar naquela determinada área. Então ele não foge 1 milímetro do que ele tem que fazer. O trator é monitorado justamente para isso. Isso é tecnologia, isso é desperdiçar menos. Isso é você ter menor gasto, menor custo, e você aplicar isso também depois, possivelmente lá na frente, num preço melhor também. Ou então que a gente tem essa questão hoje muito latente de custo, né? O custo de produção aumentou demais. Sim. E você tem que se reinventar cada dia. Você tem que aplicar cada vez menos produtos para você ser mais competitivo, mas sem perder a qualidade, sem perder a segurança. Então você faz com o quê? Nem você falou, tecnologia.
um satélite e tal, a condição climática, você tá toda hora ligada no clima-tempo, então, ó, daqui 3 dias, então eu tenho 2 dias para trabalhar, depois eu tenho que parar, esperar. Isso tudo é muito controlado, mas ainda a gente tem muito para avançar ainda. Agora é o seguinte, você é nítido que você realmente nasceu para isso, porque você tem, além de passar informação com tanta propriedade, né, você tem uma luz diferente, né, quando você fala de todo esse processo, todo... Agora, se fosse para a gente fazer uma comparação, trazendo um pouco aqui para você, para sua história pessoal, se essa sua vida toda, essa trajetória toda de vida, tudo que você passa diariamente, viveu lá com seu pai, toda essa experiência, se essa sua vida fosse um filme, que filme você acha que seria? Que gênero seria esse filme da sua vida? Eu gosto muito de um filme, nós somos muito ecléticos, né? Minha esposa, a gente assiste de tudo, mas eu gosto muito de um filme que me marcou, chama Homens de Honra. E eu falo Caramba. sempre com Robert De Niro, com Sim. Cuba Gooding Jr., né? E o que me marcou sempre? Aí eu vou para a questão da superação. E aí a gente vai para aquela frase, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Então esse é o ponto, assim, você acha que você tá 100% hoje, tem alguém que já tá fazendo alguma coisa para tentar chegar, então você já tem que estar sempre um passo. É uma coisa que eu aprendi dentro de casa. Meu pai sempre falava, a gente tem que olhar para o nosso consumidor, mas a gente tem que estar sempre um passo à frente do nosso concorrente. Então, nunca sentar ali e achar assim, hoje temos a tecnologia, temos tudo. Então, assim, a questão da superação. Será que eu vou chegar lá? Eu vou tentar fazer de alguma coisa. E é isso que a gente passa muito para as pessoas que trabalham com a gente. Erra, mas erra tentando, porque, Claro. sabe, você vai errar e depois no outro processo você já acerta, mas a gente tem que ter a iniciativa. Então, para mim, é um filme que marcou bastante isso e às vezes O filme e a frase. E a frase. Já vou pedir para você escrever ela aqui então, porque essa frase aqui que a gente pede para os convidados escreverem é uma frase que vai virar um post depois. Aliás, deixa eu ler esse finalzinho. A carta que eu recebi, gente, escrita à mão. Eu dou tanto valor para isso, né? Por isso que a gente está pedindo para você escrever também, porque Sim. o mundo digital invadiu muito, né? E não que não seja bom, é muito bom. Mas é muito gostoso a gente ver que a pessoa está aqui, colocou uma energia, né? Escreveu uma cartinha e os nossos convidados também escrevem a frase. Tem todo um porquê, né, da gente pedir para escrever. Primeiro, deixar a marca pessoal, né, a caligrafia, eu acho que tem uma marca pessoal muito forte. Segundo, que a gente tem digitado muito mais do que escrito, né, do que... Assina, Júnior. Olha só, essa assinatura dá um descontaço lá. Dá sim. Não sei no que, mas consegue dar. Então, a questão da caligrafia traz uma marca pessoal também, Sim. e aqui é protagonismo, é marca pessoal, tal, por isso que a gente quer que escreva, enfim. Sim, que eu acho muito interessante que isso seja eternizado. Então, todo mundo que vem aqui escreve, deixa sua marca, não só através da fala, mas através da escrita também. E se a gente fosse perguntar sobre música? Aqui a gente pergunta 3 coisas. Além de saber da história, um filme que te marca, uma frase que te relaciona e uma música que te encanta. A música que me encantou há 21, 22 anos atrás, eu também sou muito eclético para esse tipo de música, não falo que nada é ruim, depende de onde você está escutando, o momento, né? E a lembrança que vem, né? Exato, mas é a música da primeira, segunda, terceira vez que eu me encontrei com a minha esposa, né, que era namorada. Ai, que romântico Que é uma isso. música do Zezé de Camargo, que é Dou a Vida por um Beijo. Então, Legal. E bem música bem Zezé de agro, Camargo e né? Luciano, Bem fazenda. E era uma música que a gente fala assim, é a nossa música. Ela nunca gostou muito do sertanejo e tal, mas ela fala assim, essa música me marcou também. Então, pra mim, é uma música que sempre Que eu trago legal. também. Que bacana. Quantos anos juntos? 22 anos. Caramba. É uma Parabéns, vida cara. também, Parabéns. e assim, a gente costuma dizer, né, que com princípio e com tudo a gente toca, né, a gente segue, é Claro. muito importante, isso pra mim também me marcou. Cara, encantador. Eu Encantador. já, quer dizer,
em vista de tudo que você falou, eu não conhecia nada da história e tenho certeza que tem muito mais aí. Mas eu acho que essa mensagem principal que a gente está começando a passar agora, né, que é muito importante de conscientização, das pessoas saberem o que elas estão comendo, como que esse produto chega, né, antes de chegar até a mesa. E foi um prazer enorme, enorme. E a gente tem um presente para você, que eu tô até sem graça de dar. Não, não tô, não. Eu tô de olho aqui nessa... Mas eu vou contar para ele também a história do nosso presente, né? O nosso... Pega, amor. Essa parte é sua. A gente vai te dar um vinho maravilhoso. Nossa. Que ele é da Casa Mediterrânea. Enorme carinho. Que máximo. É uma Posso abrir? importadora, claro. Para vocês brindarem, celebrarem aí os 22 anos ouvindo a música do Zezé de Camargo. Claro. E assim, uma coisa que pra gente, assim, né, nós trouxemos quando você me convidou pro podcast, a primeira coisa que eu fui fazer também foi entender de vocês, conhecer como é. E na verdade, assim, eu sou um fã também do teu pai, sou um fã do teu pai também, sempre admirei. Ele, a Mauri Júnior, eu sempre gostei, assim, porque, poxa vida, a gente assistia, a gente via a experiência, né, o jeito de apresentar, era muito legal. E aí eu comecei a acompanhar, vi que você vai muito para esse lado de natureza, eu falei assim, caramba, tudo a ver com a nossa empresa, com o nosso grupo, com a nossa associação. Que é você levar uma vida saudável, se alimentando de forma saudável, mas eu vou bater sempre naquela tecla, se alimentando de forma saudável e segura. Eu acho que a gente tem que bater nessa questão de segurança. Muita gente ainda não se atentou a isso, mas é muito importante quando você vai num lugar comprar, falar assim, posso saber de onde vem esse produto? Você tem como me mostrar isso? E aí aquela rede varejista tem por obrigação te mostrar. E aí se todo mundo começar a fazer isso, a gente cobra pouco. Exato. De uma maneira geral, a gente cobra pouco, a gente não, a gente tem Nós aceitamos muito. Exatamente. Né? E a gente não tem que fazer isso com a gente. Isso vale para tudo, não só para o alimento, mas muito pro que me procuram também, relacionamento, comportamentos, coisas que a gente não precisa aceitar. Então, esse primeiro passo de conscientização, que é um hábito maravilhoso, né? Você já tem uma pontinha assim do hábito saudável. É muito importante. Eu quero que você celebre muito, porque essa também é uma vinícola da Sicília. É algo que vem também com toda essa energia. Gosto muito de vinho. Muito dessa história aí que você fala, né? Das pessoas envolvidas num trabalho, não só vinho, mas tem outras coisas, mas é uma família, né? É isso que eu ia falar. Quantas pessoas para produzir uma garrafa? Exatamente. E a gente sabe, quer dizer, o quanto que a uva, entre aspas, sofre para gerar um vinho de qualidade para a gente, né? E tem todo um porquê de microcosmos. A gente se preocupa muito em falar de marcas, né, até da própria Casa Mediterrânea, que tem uma história e que tem um trabalho bonito por trás. Então, eu tenho certeza, assim, como eu vou degustar essa cesta inteira, nós, né, amor? Eu tenho 100% de chance, certeza que eu vou gostar disso. E você também, e vocês também vão gostar. Agora mostra para mim, que eu quero ver isso, que eu quero ver aqui. Olha aí, produção. Né, Ivan, vou colocar aqui para mostrar tudo que eu ganhei. Nós temos aqui, olha, nós ganhamos. Isso que eu falei aquela hora da nossa linha infantil. Da laranja. Da isso aqui própria para as crianças, né? Com esse apelo infantil mesmo. E não é só o apelo da embalagem, é o apelo também do sabor do produto dentro, que é muito legal, muito bacana. E aí nós temos o abacate também, que você falou. Já vou guardar na bolsa. Que interessante e assim, muito bom. É uma fruta da moda, agora a gente fala, né? Nós temos aqui a pera e essas duas empresas também, uma coisa muito legal. Essas duas empresas são empresas de fora do Brasil, uma espanhola e uma portuguesa. Esse é o quê? Isso aqui é uma ameixa. Isso aqui é uma pera. Cara, que tamanho de ameixa. Isso aqui é... Ai, eu adoro a natureza, adoro pegar... Olha... E assim, é uma coisa, um trabalho tão legal que eles viram a gente fazendo aqui no Brasil, que eles se interessaram também em participar. Poxa, os mesmos propósitos que a gente tem aqui, vocês têm aí, a gente vai unir força também, então essas empresas participam também com a gente aqui, tá? Eu vou colocar aqui a rede social do Júnior, da empresa, todas as informações estão no site, né? Vou colocar aqui site também. De empresa, de grupo, no site da associação, tem tudo, assim, tudo que você precisar de informação ali,
Ela tá lá de cada produto, de cada empresa, de época de consumo, da melhor época para você levar para casa, enfim, é muito legal. Receitas, Receita muitas tá aqui, receitas. vocês vão ver que eu vou compartilhar lá no meu perfil, gente. Eu vou fazer as Muito receitas legal. aqui que eu já Eu fiz. vou fazer ou você vai compartilhar? Ah, você vai fazer, tem smoothie Isso aqui, é você muito adora importante. smoothie. E outros produtos também que a gente tem, a maçã da Turma da Mônica também, que é tão famosa. Adoro. Que a gente Ah, fala que sempre. sensacional. Os tomatinhos que estão maravilhosos também. Olha aqui. E aqui que eu tinha te falado, olha. Livre de agrotóxico, produzido em estufa também. Nossa, Isso aqui que delícia. que apresentação. E com Nossa, caulezinho, e coisa com- mais é- linda. Exatamente. maravilhoso, eu quero Uma que já até mostrar tudo. apresentação Ai, que maravilhoso incrível isso. também. Ah, isso daqui é assadinho, hein? Que delícia. As bananas, enfim, todos os produtos que temos aqui são produzidos com carinho, que nem a gente escreveu na carta para você, e não é só uma carta, realmente é um depoimento que a gente dá com carinho, com orgulho de verdade. produzir. É diferente. A gente sabe? sente isso e a gente tá muito honrado, muito Conta sempre com a gente, feliz cara. e de poder verdade. levar essa agradeço demais mensagem a para vocês mais também. pessoas. E é isso, gente. Vocês acompanham aí, assistam o episódio na íntegra, e se inscrevam no nosso canal. Aqui na legenda eu vou colocar todas as redes sociais, site do Júnior para você acompanhar. E a gente torce de verdade para que você mude o seu estilo de vida. E se você já tem um estilo saudável, que você se preocupe de onde vem esse alimento. Foi um prazer enorme, Júnior. Obrigada. O prazer foi todo meu. Muito Muito bom. obrigado a vocês. Até semana que vem. Valeu, querido.